Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de recepção, né, dos calouros dos cursos de gastronomia e de nutrição. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês essa noite, de compartilhar um pouquinho, né, sobre os cursos, sobre a instituição, explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser essa trajetória, né, de vocês com a gente e espero que vocês possam sanar muitas dúvidas e que outras dúvidas surjam aí, porque isso é importante para instigá-los a se aprimorarem cada vez mais dentro das áreas a que escolheram, né. Eu vou me apresentar para depois dar sequência na nossa noite. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai falar sobre a instituição, né, sobre as formas de atendimento, os locais que vocês podem buscar ajuda, a nossa forma de ensino e também sobre os cursos, né, as particularidades que os cursos de gastronomia e nutrição apresentam, tá. Então vai ser uma noite cheia de informações, pode gerar um pouquinho de ansiedade, o que faz parte e é bom, mas fiquem tranquilos porque vocês vão perceber que no andar, né, das coisas e conforme tudo vai acontecendo, vocês têm vários atores envolvidos para auxiliar vocês com as dúvidas, com as demandas que vocês apresentam, tá bom? Eu gostaria que vocês fossem compartilhando aí no chat de onde vocês são, o curso que vocês estão, né, acho que isso é importante para vocês mesmos se conhecer, a gente tem alunos do Brasil inteiro, e isso enriquece muito as próprias aulas, né. Vamos lá então? Aqui tem, né, um breve histórico aqui, eu não vou obviamente ficar lendo, mas eu sou formada em nutrição há alguns aninhos já, não gosto de falar para não entregar a minha idade, e eu sempre fui muito curiosa, né, e eu sempre gostei muito de parte clínica, então, na sequência da minha graduação, eu já fiz uma pós-graduação em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e aí eu estive lidando com animais de laboratório, né, trabalhava ali com identificar algumas plantas que poderiam melhorar o sistema imunológico, então é bem interessante. Depois dessa pós-graduação, eu acabei indo para o mestrado em ciências farmacêuticas e depois o doutorado, onde eu continuei pesquisando com animais em laboratório, a questão de plantas, substâncias bioativas, frutos, frutas, que podem, né, contribuir aí, principalmente com doenças do trato gastrointestinal. Então essa foi uma boa, né, um bom andar aí da minha carreira. E obviamente depois eu voltei a estudar um pouco mais sobre práticas integrativas e complementares, que é uma área muito rica da área da saúde, né. Quem é nutricionista, quem pretende aí entrar para essa área vai ver que, eh, o rol de possibilidades são bem grandes, né. E também, depois eu fiz uma pós-graduação em neurociências, psicologia positiva e mindfulness, que independente da área, gastronomia, nutrição, vocês vão ver que vocês lidam com o ser humano, entender um pouquinho do funcionamento aí do nosso cérebro, né, da neuroplasticidade, todo esse processo faz muita diferença na hora de lidar com o ser humano, em qualquer área que a gente esteja atuando. Obviamente, né, nesse andar da carruagem, no sentido dos meus estudos, eu trabalhei em todas as áreas da nutrição praticamente, trabalhei em prefeitura, com saúde coletiva, com alimentação escolar, trabalhei como RT, responsável técnica em restaurantes, trabalhei com nutrição clínica, tive um espaço, mas obviamente o que mais me acolheu e que me encantou foi a docência e depois a parte de gestão de coordenação de curso. Então eu estou nessa área de docentes e a de docência e a área de coordenação do curso desde 2014, 2015, então já tem aí mais de 10 anos, tá. Então só um pouquinho para vocês me conhecerem, e aí de fato vamos, né, a ao que interessa. Mas antes disso é importante, né, a gente gosta de se conectar e entender como é que vocês estão se sentindo aí, né. Como é que tá o coraçãozinho de vocês, a cabeça, né, o que que vocês estão pensando? "Ah, eu estou super empolgado para começar essa graduação, eu estou curioso, né, estou querendo entender melhor, eu estou ansioso, é muita coisa para eu fazer, estou determinado, eu sei que haverão desafios, mas, vou dar conta disso tudo, né, é o que eu quero", e eu acho que, fazendo um adendo aqui, quando a gente faz uma escolha com sentido, né, uma escolha embasada em um porquê, apesar dos desafios serem grandes, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente passa por eles, né, então isso é importante.
Estou incomodado, não estou gostando muito, ou estou na boa, né, ó, velho, estou na boa, deixa fluir, deixa acontecer, o que for para ser, vai ser. Como é que vocês estão aí se sentindo nessa noite? Vocês podem ir colocando no chat, que vocês mesmos, né, vão aí, vendo como é que vocês estão. Eu acho que isso é bem bacana, né. Eh, Olha só que bacana. Pessoal empolgado, curioso, com certeza tem os ansiosos, né, deixando fluir, é isso aí gente. Temos muita gente, é muita diversidade, temos todos os sentimentos aqui essa noite e isso é muito rico, tá. Isso é muito bacana. Eu, diria que eu estou extremamente empolgada, né, empolgada em receber vocês, empolgada em poder passar um pouquinho dos cursos para vocês, e empolgada por essa trajetória, né, por esse tempo que estaremos juntos aí, durante a graduação de vocês. Aqui, pessoal, eu trago só um pouquinho sobre o curso, a instituição, desculpe. Né, então, o Centro Universitário Leonardo da Vinci, né, é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, né, e uma das maiores do Brasil. São mais de 500 cursos entre graduação, pós-graduação, técnicos profissionalizantes. Então tem uma experiência muito grande, né, nessa área. Soma mais de 500.000 estudantes, né, vocês estão fazendo parte desse número enorme aí, que estão matriculados em todas essas possibilidades de curso. E possui mais de 1.200 polos, né, EAD em todos os estados brasileiros. Conta com mais de 1.200 professores, e aí, nós vamos falar um pouquinho sobre professor regente, professor mediador, a gente vai falar um pouquinho sobre essas figuras que nós temos, né. É nota 5 no MEC, né, e em fevereiro completou 26 anos de experiência, né. Então é bastante tempo de experiência na área do ensino, na área do EAD, né, com todo vocês verão todas as possibilidades, né, tudo que vocês têm ali dentro, do AVA de vocês, então vocês vão ver que é um sistema muito rico, o Léo App, as aulas com professores que dominam o conteúdo, professores doutores, então vocês vão ter um pouquinho, né, entender um pouquinho disso agora. Antes antes disso, pra quem ainda não conhece esse site, é o Bem-vindo ao EAD da Uniaselv. O link tá aqui. Mas se vocês colocarem no Google, né, "Bem-vindo à EAD da Uniaselv", vai aparecer, é o primeiro que aparece, e vocês vão conseguir identificar todas as possibilidades. Tô com dúvida, pra acessar meu Teams, ali vai ter um vídeo, vai ter toda uma explicação de como acessar o Teams. Tô com dificuldade de entender sobre o meu financeiro, pagamento do meu boleto. Ali ele vai te explicar para vocês entrarem dentro do AVA, atendimento, onde vocês vão para tirar as dúvidas. Tô com dúvida de como eu faço a minha prova, como eu agendo a minha prova. Então tudo isso tem dentro dessa página, vocês com vídeos bem curtos, bem dinâmicos, vocês conseguem entender o processo de acesso, login, muda a senha, então tudo isso tem dentro dessa página, tá. Então o conselho que eu dou, né, se eu posso dar um primeiro conselho para vocês, é o de vocês, de fato acessarem essa página e se inteirarem de tudo que vocês têm disponível, e as formas de acesso, e as formas de conseguir chegar em cada uma dessas funcionalidades aí, tá bem? E aqui eu tenho um pouquinho, então, começando a apresentar para vocês a questão pedagógica, a da integração do processo de ensino e aprendizagem. Então vocês podem ver que vocês, alunos, estão ao centro dessa imagem, né, estão aqui no centro. E ao redor de vocês a gente tem uma gama de atores, né, que estão aí, preparados para contribuir. Então a gente vai lá, a gente começa lá na reitoria, obviamente, nós temos um reitor, uma pró-reitora de EAD, que fazem, né, que pensam todo o processo de ensino-aprendizagem, e a partir de aí nós temos o NDE colegiado de cada curso, né, que é formado pelos professores do curso, com as suas determinadas cargas horárias e formações. O coordenador de curso, que aqui vos fala,
neste caso, né, de gastronomia e nutrição. Na sequência, a gente tem os professores regentes de sede, né, que são os nossos professores regentes que vocês conhecerão nas aulas ao vivo, que são professores especialistas da área de vocês. Nós temos os professores regentes de semipresencial, que são professores de polo. Na área da gastronomia a gente não tem, mas na área da saúde, da nutrição, a gente ainda tem, nós temos turmas semipresenciais, e essas turmas são acompanhadas por esse professor regente. Nós temos o professor mediador, e essa é uma figura bem importante, ele vai estar em todas as aulas, ao vivo com vocês, junto com o professor regente. Enquanto o professor regente fala do conteúdo, né, o nosso professor mediador vai estar ali no chat, tirando dúvidas de vocês de conteúdo, dúvidas relacionadas às questões, operacionais, como onde eu faço a extensão, como é que eu faço para encontrar as informações sobre extensão, que a gente vai falar sobre isso. Eu não consegui agendar a minha prova, o que que eu faço? Então, várias desses atendimentos, né, será realizado pelo professor mediador. A gente já vai ver uma telinha que fala sobre o processo de ensino-aprendizagem de vocês, mais em relação ao tempo, como isso acontece. E daí a gente volta aqui para esses atores pedagógicos, principalmente para o professor regente e para o professor mediador. Para os cursos na área da saúde, no caso nutrição, a gente vai ter o tutor de prática, que é o tutor que fica no polo, que tem laboratório físico para execução das práticas. No caso de alguns cursos, como a nutrição, fisioterapia, enfermagem, a gente pode ter os preceptores de estágio, para quem tem estágio, no caso da gastronomia não temos estágio, então não existe essa figura, mas ela não é uma figura obrigatória para a nutrição, tá? Então a gente pode sim ter em alguns casos, mas não obrigatoriamente. Obrigatório é um supervisor de campo lá, que é da concedente, né? O intérprete educacional, nos casos de necessidades, intérprete de Libras e o tutor administrativo. O tutor administrativo, né, é o nosso tutor, que ele vai atender vocês via chat, que ele vai responder alguns tipos de protocolos e que vai fazer o processo de correção das avaliações, dos trabalhos, de conclusão de curso, de relatório de estágio, tudo isso. Quem procede com o processo de correção é o nosso tutor interno. Então, vocês viram quantas pessoas, né, quantos atores estão aí voltados para o processo de ensino-aprendizagem de vocês. E aí, nas nossas aulas, aí eu acho que aqui pode ser um pouco repetitivo, mas o que que é importante vocês saberem, né? As turmas, as disciplinas, por exemplo, que elas podem ser institucionais. Então, as turmas, elas são organizadas por disciplinas. Então, nós temos disciplina como perspectivas profissionais ou produção do conhecimento científico. Produção do conhecimento científico é uma disciplina institucional. Então, vocês estarão alocados nessa disciplina e ali vocês vão ter alunos das áreas que vocês estão. Então, eu sou da nutrição. Nessas turmas de produção do conhecimento científico, eu vou ter alunos de nutrição, de biomedicina, de farmácia. No caso da gastronomia, que é de ciências sociais aplicadas, aí nessas turmas vocês vão estar junto com os alunos de produção de cerveja, junto com os alunos de alguns tecnólogos do setor jurídico. Então, as turmas organizadas por disciplina quer dizer que talvez nem sempre vocês estejam em turmas que sejam apenas do seu curso, porque nós temos essas disciplinas gerais, institucionais, e temos as disciplinas também que são por cluster. Os clusters, né, só para explicar um pouquinho, são aqueles que abrangem a área de vocês. Então, cluster de ciências sociais aplicada e cluster da saúde, no nosso caso aqui, tá? No caso da saúde, por exemplo, a nutrição, o primeiro módulo ali, produção do conhecimento científico, anatomomorfofisiologia, bioquímica, enfim, essas disciplinas, elas são de cluster. Então, vocês vão estar sempre com alunos de todas as áreas da saúde. A partir do segundo módulo, desculpa, podem passar a ter disciplinas específicas e aí automaticamente vocês vão estar só com alunos dos cursos de vocês, tá bem? No caso da gastronomia, no primeiro módulo, a gente já tem disciplinas específicas e aí vocês vão estar apenas com alunos de gastronomia, tá? Então, turmas organizadas por disciplinas. Professor especialista na área, então, professor regente, aquele que vai estar ali no tempo da aula, dando aula para vocês, passando conteúdo, é o professor regente, que é o especialista da disciplina. E a área de conhecimento, né? O professor mediador, ele vai atuar
né, então como eu já expliquei para vocês, auxiliando no chat, tirando dúvidas e também nos atendimentos de protocolo. E ele é um professor da área, né, então ele vai ser um professor ali da área da saúde ou da área de ciências sociais aplicadas, com esse conhecimento da área para poder ajudar, contribuir ali nesse processo, tá. As aulas são organizadas por videoconferência, então vocês têm o professor dando aula, o professor regente dando aula, o professor mediador tirando dúvidas. As aulas elas ficam são aulas ao vivo, mas elas ficam gravadas e vocês têm acesso no próprio AVA de vocês. E a interação no chat, como eu já mencionei, né. Olha aqui, ó, vai ficar mais fácil para a gente poder compreender. Nós temos aqui, olha, trabalho cognitivo menos complexo e trabalho cognitivo mais complexo. O que que é isso, pessoal? Como vocês, vão perceber, a gente tem a organização, eu vou explicar um pouquinho, assim, para poder ficar claro, né, como funcionam as disciplinas, quantas disciplinas vocês fazem por mês, né, como é que funciona isso. E aí é importante que vocês compreendam, eh eh, o valor da organização e do autoestudo de vocês, tá. Porque nós temos disciplinas de 80 horas, por exemplo, né. Disciplinas de 80 horas são disciplinas que, elas vão ter aí 4 encontros, 4 aulas com o professor regente mediador. Cada aula, né, tem a duração de 2 horas aula, que é 1 hora e meia relógio, e vocês, o restante deste tempo, ele é considerado o quê? Autoestudo. É o momento em que vocês leem o conteúdo, vocês se preparam para a aula, tá? E aí aqui nós temos esse trabalho menos cognitivo, menos complexo, que ele é antes da aula ao vivo, onde os estudantes acessam conhecimentos, estudando as atividades disponibilizadas nas trilhas formativas. Então, vocês vão visualizar as trilhas, vão visualizar os livros, né, todo o material disponível para vocês, e vocês vão ter esse estudo prévio. Né? E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês já vão ter o professor mediador lá dentro do AVA de vocês, na disciplina, vai ter lá Fale com o Mediador, e vocês já podem ir tirando dúvidas. Então, esse trabalho cognitivo menos complexo é o antes da aula, em que se faz a leitura e o conhecimento prévio daquilo que vocês verão durante a aula ao vivo, tá? Durante a aula ao vivo, aí nós temos o trabalho considerado o mais complexo, né? Que aí vocês irão aprofundar o conteúdo juntamente do professor regente e do professor mediador. Vocês verão que a dinâmica de aula dentro, né, a dinâmica das aulas, elas estão organizadas exatamente para fazer todo o vínculo cognitivo com vocês, desde a conexão, emocional, o aprofundamento do conteúdo, o direcionamento para a realização de atividades. Então, tudo isso vai acontecer durante essa 1 hora e meia ali junto com o professor, na aula. Eh, Vamos, né, recordar aqui, serão 4 aulas por disciplina, né, então a gente pensa em aproximadamente um mês, vocês vão ter 1 aula por semana daquela disciplina direcionada para cada conteúdo, tá? Acho que no próximo slide isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. E tá aqui, o após a aula, ele continua sendo uma atividade mais complexa, porque aí a gente vai consolidar a aprendizagem. Consolidar a aprendizagem quer dizer, eu vou realizar as minhas atividades de autoestudo, eu vou realizar as atividades que eu tiver que executar de laboratório virtual, eu vou realizar as minhas fichas técnicas, que eu fiz as minhas práticas de produção de alimentos, quando a gente fala ou de nutrição ou de gastronomia, né? Então, nós temos todo esse processo depois que continua sendo complexo, que é o de execução das atividades, quer seja virtual, quer seja presencial com o laboratório físico, no caso do tutor de prática, no caso dos cursos da área da saúde. Tá bem? Eu quero explicar um pouquinho mais essa questão das disciplinas, que inclusive entra a questão das provas, mas vai ficar um pouquinho mais fácil agora aqui nesse próximo slide. Tá, ó, dinâmica das aulas, que aí é um pouquinho do que eu venho falando para vocês. Semana 1, a primeira aula que vocês terão lá de, por exemplo, de produção do conhecimento científico, vocês vão o professor vai trazer as expectativas da disciplina, né, vai trazer ali as propostas, os objetivos e já vai começar a trabalhar os conteúdos direcionados à unidade 1. Tá? Semana 2, conteúdos direcionados à unidade 2. Semana 3, conteúdos relacionados à unidade 3. E a semana 4
é um momento aí de sanar as dúvidas que talvez não foram sanadas durante as outras aulas, de aprofundar em algum conteúdo que não está tão descrito no livro, mas é extremamente importante para a disciplina, para aquele conteúdo. Os professores podem, às vezes, trazer um palestrante, alguém de fora, para trazer mais do mercado de trabalho. Então, tudo isso vai ser possível dentro da aula 4, e aí vai depender de cada disciplina, de cada professor e de cada turma, tá? O que que é importante, pessoal, é avaliação, né. Vocês possuem, como processo avaliativo, 4 avaliações, tá? A avaliação 1, que é objetiva e online, a avaliação 2, objetiva e online, a avaliação 3, que é já parte para a avaliação final, né, a avaliação 3, ela é discursiva e possui 2 questões e é online, e a última avaliação, a avaliação 4, que é objetiva presencial no polo, que é necessário ser agendada. Cada avaliação abre na sua respectiva semana. Tudo isso está no calendário acadêmico, tá? E o calendário acadêmico está lá no AVA de vocês. Então, na segunda semana de aula, abre a prova relacionada à unidade 1 do livro, que é o que vocês viram na primeira semana de aula. Na semana 3 abre a prova 2, né, que é relacionada à unidade 2, e também abre para realização a questão discursiva. E desde a primeira semana já está aberto o cronograma para vocês agendarem a avaliação 4, que é a no polo, que ela é agendada. As avaliações online, elas ficam abertas por 15 dias para vocês realizarem. Então é importante se atentarem aos prazos, se atentarem aos agendamentos, ficarem cientes de que o prazo encerrou, a gente tem só um momento de segunda oportunidade de prova, depois isso não acontece mais. Então fiquem atentos aos prazos, realizem dentro, não deixem para fazer as avaliações no final, né, porque senão isso pode acontecer algum erro de sistema, alguma questão de internet, e aí vocês acabam perdendo a prova, tá? A gente vai ver onde vocês acham o guia do estudante esclarece muito: "Ai, prof, mas eu não consegui fazer porque eu estava de atestado". Então todas essas questões são consideradas e são orientadas de como vocês podem proceder, tá? E claro, além do guia de estudantes, vão ter o professor mediador para também ajudar tirando essas dúvidas que vocês possam vir a ter. Tá bem? Falei bastante coisa, eu sei que vocês pode ter gerado bastante dúvida aí, mas faz parte, esse é o processo, e aí a gente vai depois, conversando, vocês vão sanando as dúvidas de vocês, através aí dos nossos canais de atendimento, tá, pessoal? Só vou voltar aqui um pouquinho, quando a gente fala nas avaliações discursivas, eu acho que é importante relembrar, né, embora, não faça parte aqui do momento do slide, é importante relembrar vocês que a avaliação discursiva, ela é uma avaliação que ela busca extrair de vocês o que é que vocês compreenderam daquele conteúdo, porque você vai escrever, não vai só assinalar. Então tomem todo o cuidado para não ir lá no livro, às vezes ler o que está lá e acabar transcrevendo, achando que vai tirar 10, porque quando a gente transcreve o que está lá no livro, eu não estou expondo o meu conhecimento, eu não estou tirando a essência do que eu aprendi, eu não estou resumindo, porque eu não preciso trazer tudo aquilo, o que é que de fato a pergunta quer que eu responda. Então se atentem, tá, às questões discursivas, a fazer uma abordagem com as suas próprias palavras, para de fato a gente entender se vocês estão aprendendo o conteúdo, tá bem? E, outra coisa, antes de passarmos para frente, já que eu comecei a falar de avaliação, os professores, eles trarão dentro de cada semana, né, cada aula, as suas relações de conteúdo com unidade 1, unidade 2, unidade 3. O que que eu gostaria de ressaltar bastante? Não se prendam apenas no conteúdo trabalhado em aula para estudar para as provas. Lembra que eu falei antes que vocês têm uma carga horária bem grande relacionada ao estudo? Ela é exatamente para que vocês tenham lido a unidade toda, o livro todo, o conteúdo todo, para poder fazer cada prova. Então, prova 1, unidade 1, é tudo o que está no livro, é todo aquele conteúdo, não é única e exclusivamente o que foi falado em aula. Então, automaticamente, desculpa, dei uma travadinha aqui. Então, automaticamente, é importante que vocês vejam o conteúdo todo,
tá bem? Para não ficar, às vezes, essa questão ali de dúvida: "Poxa, mas caiu coisa que a prof não falou na aula, né". Mas a prof não falou porque ela focou em determinado conteúdo, mas estava lá no livro, estava lá na trilha, né. Vocês sabem que as trilhas são riquíssimas, então prestem bastante atenção nisso, tá bem? Eu acho que é um outro bom conselho que eu posso dar para vocês. Em relação ao curso de bacharelado em nutrição, agora a gente vai começar a falar, sobre os cursos, tá bem? E aí a gente vai falar um pouquinho, vamos trazer as matrizes, os objetivos aqui de cada curso, para que vocês se atentem. Então, só para que eu possa, finalizar o pensamento aqui, né, pessoal, às vezes eu posso começar a falar muito rápido, me empolgar, faz parte, eh mas depois também vocês podem, né, voltar a assistir de novo. Mas então, até aqui eu falei um pouquinho de como a IESCO funciona, como funcionam as nossas aulas, quem são os atores pedagógicos ligados a vocês, como é que vocês podem tirar dúvidas. Então a gente trouxe como funcionam as provas, a dinâmica de estudo. Então isso tudo veio até aqui, tá bem? Agora a gente vai falar dos cursos, né, o curso de nutrição, curso de gastronomia, suas atividades essenciais e também falaremos um pouquinho de extensão e de atividade complementar, tá? E aqui, olha, o curso de bacharelado em nutrição, então. A gente colocou aqui bem resumido o objetivo do curso, né, de proporcionar ao futuro profissional nutricionista, um olhar ampliado sobre a interação do ser humano, da sociedade, como alimentos e nutrientes. Então, na verdade, o objetivo do curso é dar subsídios, condições de que vocês, né, nossos acadêmicos e futuros nossos estudantes e futuros nutricionistas, tenham condições de ter um conhecimento amplo de todas as áreas e que aí vocês possam aplicar esses conhecimentos dentro da área que vocês vão trabalhar. E claro, se a gente está falando de um curso, de uma área que tem muitas áreas de atuação, vocês possivelmente, né, vão ter que fazer uma pós-graduação para ir se aprofundando. Mas é importante que vocês saibam, eh, que tem áreas, né, e que dentro dessas áreas a gente precisa ter uma gama de conhecimentos que envolvem o ser humano e o alimento. E aí nós vamos ter as áreas de segurança alimentar e nutricional, promoção da alimentação adequada, assistência nutricional, produção e comercialização de alimentos. Então, tudo isso é importante para que vocês se formem profissionais éticos, críticos, reflexivos, que isso é de suma importância para toda e qualquer área. Temos que ter ética, temos que refletir sobre os assuntos, sermos críticos para saber aquilo que cabe e aquilo não cabe para cada momento, tá? E aí aqui, nessa imagem, a gente tem as áreas de atuação, né, do nutricionista. E aí nós vamos ver que o nutricionista pode atuar em hospital, na parte clínica e na parte da alimentação coletiva, que é dentro da cozinha. Pode trabalhar em centros de pesquisa para quem ama pesquisa como eu, né. As próprias empresas alimentícias, elas contratam os nutricionistas para a área de pesquisa, como está aqui na indústria de alimentos, não só para trabalhar com a própria indicação de, né, de rotulagem, mas a própria parte da pesquisa do produto a ser desenvolvido. A UAN, que é a área de alimentação coletiva, que são as cozinhas industriais, os restaurantes comerciais, a nutrição esportiva, que eu acredito que tem muita gente aqui que gosta, né, que é a parte para lidar com os atletas. Nós temos atletas esportistas ou desportistas, né, e aí quem é da área da nutrição vai ver que é muito diferente trabalhar com atleta e com esportista, né. A área da alimentação escolar, trabalhar com a parte dos cardápios, do controle, né, não só do que do que as crianças, né, do que os escolares consomem, mas também se aquilo está seguro. O marketing, saúde coletiva, saúde pública, que é a parte, de atuar junto nas UBSs, nas unidades básicas, junto nos planos, né, nas políticas de promoção de saúde. Aí pode ser também trabalhar dentro da prefeitura, com a parte da alimentação escolar, então tudo isso faz parte da saúde pública, os programas, né. A nutrição estética, né, e aí entra a parte clínica também, para a gente trabalhar com, não só com obesidade, mas com pessoas que às vezes têm acne, queda de cabelo, quebra de unha, então tudo isso é muito importante. A área da docência, né, eu sou apaixonada, a gente requer um grande empenho para todas as áreas, né, de estudo. E a parte de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vocês vão ver que nós temos professores regentes aí que atuam nessa área, que são concursados, então são todas áreas muito ricas, né, de conhecimento, no sentido de, eh,
abordar, né, muitos conteúdos que vocês vão verificar aqui, assim como áreas que têm uma boa remuneração, tá. E o que eu posso dizer para vocês, a área de saúde pública é a área que temos os concursos públicos, né, e a área de alimentação coletiva, que hoje é uma das áreas que mais emprega, né, é a área de alimentação coletiva. É claro, gente, que durante o andar aí do tempo, nós estamos aqui em 2025, né, 2026, pode aparecer tanta coisa, até vocês se formarem, né, podemos ter novas áreas, novas possibilidades, e aí tudo isso vai incrementando, porque a nossa área é muito rica, muito dinâmica, né. E aí agora a gente passa a falar do curso superior de tecnologia em gastronomia. E assim, gente, eu acho fantástico como a nutrição e a gastronomia casam perfeitamente bem, são profissões bom, nós temos muitos professores que são da gastronomia, que hoje estão fazendo nutrição, né, temos professores, nutricionistas que aí fazem gastronomia, então é uma área que casa, são áreas que casam muito bem. E aí vamos lá, né, o que é que o ser humano faz todos os dias, várias vezes por dia, né, além de respirar, obviamente, né, mas ele come, ele come. E ele não come só nutriente, ele come o alimento, ele come o sabor, ele come o preparo, ele come a cultura, ele come o ambiente. Então olha como tudo isso é importante, né. E aí, né, voltando aqui para o profissional da gastronomia, o quão rica é essa profissão, né. De proporcionar para o ser humano, né, de proporcionar para aquele cliente, eh, uma experiência espetacular, né. E não quer dizer necessariamente de uma boa apresentação ou de um preparo necessariamente com produtos, iguarias totalmente exóticos, né. O simples, né, com sabor, bem preparado, com todas as técnicas, né, ele faz uma diferença tão grande, né, alimenta a alma, né, o alimento, ele alimenta a alma eh, a função de vocês faz muito isso, né. Independente da área, a gente vai ver aqui que são várias as áreas de trabalho também, e são áreas muito ricas e de muitas possibilidades, né. E aí tá aqui o objetivo do curso, né, de formar gastrônomos críticos da realidade, né, o que eu comentei anteriormente, capazes de propor, analisar e escolher soluções para o foco, né, em que tiver ali direcionado. Então a gente já vê aqui que na gastronomia a gente precisa de profissionais com várias competências de liderança, né, porque, não é só o preparar, é o gerir todo o processo. Eu posso não gerir uma equipe, mas eu tenho que gerir a produção, eu tenho que saber o que que eu preparo primeiro, o que que eu faço primeiro, o que que eu faço depois, o que que eu faço depois, ou se eu vou gerir um evento, enfim, né. Então essa competência da gestão, da liderança é muito presente nessa área, né. E é um profissional apto para atuar nas diferentes fases do serviço de alimentação e bebidas, né, criar, planejar, operacionar as produções culinárias, então eu vejo aqui que a criatividade, né, também é muito essencial para gerenciar os serviços, eventos, considerando os aspectos culturais, econômicos e socioambientais. Então tudo que eu, né, fiz essa fala está aqui descrito como objetivo do curso. E aí os centros, o mercado de trabalho também é muito amplo, né, não fica restrito aos restaurantes, né, quer seja industriais ou comerciais. Nós temos a questão dos centros gastronômicos, embaixadas e consulados, empresas de hospedagem, recreação, hospitais, spas, indústria alimentícia, parques temáticos, né, os bufês, instituições de ensino, empreendedorismo. Então são várias as áreas de atuação e, o mercado de trabalho também só cresce e com remunerações cada vez, melhores para esse profissional. Eu comecei a falar aqui sobre competências, eu acho que é importante destacar, que quando a gente fala de objetivo do curso, independente ali nutrição, gastronomia, o objetivo do curso é muito além do que dar conteúdo técnico para vocês, tá. Eh, o conteúdo técnico é muito importante, vocês vão ver isso em todas as aulas, nos livros, nas trilhas. Eh, mas tão importante quanto são as competências, comportamentais, né. E aí a gente pode falar de competências em que eu vou lidar com ética, liderança, hã, comunicação, hã,
Nossa, me fugiu aqui. E são tantas as competências que a gente precisa desenvolver, né, para poder estar aí no mercado de trabalho, tomada de decisão, resolução de problema, né. Aí a gente pode voltar para as nossas competências de pensamento científico, pensamento crítico, criatividade. Vocês veem quantas competências são importantes que a gente, desenvolva para atuar nas nossas áreas, e a gente busca, né, os nossos cursos fazer dessa forma, né. A gente tem aqui a matriz curricular, né, onde vocês conseguem identificar a matriz curricular de cada curso. Então tá ali, olha, meu curso, hã você dentro do AVA de vocês, tá. Então vão lá no Giocondo, no LeoApp, vão entrar no AVA, vai lá, meu curso, tá embaixo ali de semestres. Dentro de meu curso vai aparecer a telinha e do lado vai estar ali matriz curricular. Ali vocês conseguem identificar a matriz curricular, as disciplinas que estão relacionadas ao curso de vocês, tá. Então, tudo bem na palma da mão. Vocês visualizam que embaixo ali, ó, tem estágio, biblioteca, comunicação, atendimento. Ali em atendimento também tem vários os canais de atendimento, várias as possibilidades de serviços acadêmicos, orientações acadêmicas, bolsas, enfim, né, ali em atendimento vocês conseguem visualizar, só aproveitando a imagem da tela aqui. E em cima, em semestres, é onde vocês vão ter acesso às disciplinas, e aí acessando disciplina vocês vão ver o rol de possibilidades que vocês têm ali dentro, como a trilha, como falar com o mediador, tá, falar com o coordenador, tá tudo ali. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da matriz curricular dos nossos cursos, né, de como eles estão estruturados, que vocês vão poder visualizar lá. Hã, aqui olha, nós temos o curso de gastronomia, né, por ser um curso de tecnólogo, ele é um curso de 2 anos de duração, então ele tem 1.667 horas. Ele é organizado em, 4 módulos, né, que aí são os 2 anos, são 2 módulos por ano. Cada módulo tem aproximadamente aí 5 disciplinas, e essas disciplinas possuem 4 aulas, que era o que eu explicava anteriormente, tá bem? Então, vocês vão ter aula em agosto, né, vai começar ali finalzinho de julho até final de agosto, a primeira disciplina que vai rodar ali, de empreendedorismo criativo. Aí depois nós vamos ter a nossa segunda disciplina de cozinha fria, por exemplo, e assim por diante, né? Nós temos disciplinas práticas, então cozinha fria, panificação e confeitaria, cozinha internacional, habilidades básicas, são todas disciplinas que têm cunho prático. Dentro das trilhas das disciplinas, vocês identificarão que existem as práticas, existem vários vídeos, né, com práticas, mas dentro das nossas aulas com os nossos professores regentes, vocês também terão uma aula prática para desenvolvimento da prática, elaboração da técnica da ficha técnica, né, dentro da realidade ali da necessidade de cada disciplina, tá. Além dessas disciplinas, né, teóricas, né, como história da gastronomia mundial, uma disciplina teórica, enogastronomia e cerveja, uma disciplina teórica, né. Então a gente tem disciplinas teóricas, disciplinas práticas. Além dessas disciplinas que são consideradas padrão, por que que elas são padrão? Por que que elas têm esse termo de padrão? Porque elas possuem as 4 aulas com os conteúdos, conforme a gente comentou, e as avaliações conforme eu comentei, né, que são as avaliações objetiva, avaliação discursiva, avaliação presencial no polo. Quando a gente fala aqui está disciplina regular, né, disciplina regular ou disciplina padrão. Quando a gente olha aqui para o ladinho, nós temos a disciplina de imersão profissional. Então, a gente vai ter lá imersão profissional, qualidade e segurança dos alimentos, imersão profissional tecnologia de alimentos, imersão profissional atendimento do cliente. Então, essas disciplinas de imersão profissional, elas são disciplinas diferentes. Elas vão acontecer no mês, com 4 aulas, da mesma forma, mas elas têm a proposta de imersão, ou seja, a avaliação dela não é esse modelo regular, ela é a entrega de um produto, ela é a entrega de um e-book, de um resumo expandido, de um artigo científico, e essa entrega, ela é proveniente de uma entrevista. Então vocês vão ter que fazer entrevista com um profissional da área, ou uma aplicação de um checklist, enfim, vocês vão ter que ir para o campo, para o mercado de trabalho, para fazer
né, recolher essas informações e depois poderem desenvolver essa entrega, essa proposta deste produto. Essa disciplina de imersão profissional, ela é a última do mês, tá. Então do mês, desculpa gente, ela é a última do semestre. Então vocês vão ter ela lá no mês de novembro, tá. E da mesma forma, aí, vocês vão entregar esse produto e tem também a socialização. A socialização, ela é a resposta de uma pergunta lá em notas e avaliações, dentro do AVA, da disciplina, tem lá notas e avaliações, socialização. Vai abrir né, um iconezinho para vocês clicarem e responderem uma pergunta em relação à disciplina. E aí essa é a nota da socialização. Também tem um momento de socializar, né, com a turma, com o professor, mas a nota vai ser referente à resposta da pergunta. Então é um modelo diferente de disciplina, tá bem? Atividade de extensão, 167 horas dentro dos 2 anos, então pode pensar em fazer, 50 horas no primeiro módulo, 50 no segundo, 50 no terceiro, e aí sobram só 17 horas para o último módulo, que as coisas às vezes estão um pouco mais corridas. Mas não é padrão, vocês podem ir desenvolvendo ao longo dos 2 anos, conforme for possível para vocês. Eu já vou falar um pouquinho mais de extensão, tá? Depois que eu, passar da nutrição, a gente vai falar de extensão de maneira geral. E atividades complementares também, né, nós temos aí 40 horas, as atividades complementares elas podem ser vocês vão ver que a gente traz muitas masterclass, muitas atividades extra classe, né, de cursos que vocês visualizam, tudo isso são consideradas horas de atividades complementares, tá bem? E aí o curso de nutrição? O curso de nutrição é um bacharelado, então ele tem 4 anos de curso e 3.488 horas, né, divididas em 8 semestres. Para nutrição, gente, disciplina regular, igual eu expliquei para gastronomia, com 4 aulas, as 4 avaliações, as objetivas, as discursivas e a presencial no polo, tá bem? As disciplinas também temos disciplinas práticas, no caso da nutrição, que são disciplinas que utilizam de laboratório virtual, de ambiente profissional e de laboratórios físicos, cada uma com a sua realidade, como, por exemplo, a avaliação nutricional, educação alimentar e nutricional, planejamento e gestão de UAM, né? Então, cada uma ali vai ter uma realidade diferente de funcionamento. E vocês identificam também essas diferenças dentro das aulas com os professores. Mas nós temos as disciplinas regulares, ao todo são 27 disciplinas regulares, entre teóricas e práticas. Aí, teóricas, a gente vai ter fisiopatologia geral, introdução à nutrição, eh, nutrição humana, né. Quando a gente fala de prática, aí a gente tem várias, bioquímica básica e metabolismo, anatomomorfofisiologia, técnica e dietética, né, então vocês vão visualizar aí, bastante disciplinas com cunho prático, né, independente de virtual ou presencial. Nós temos diferente da gastronomia, que não tem a atividade de estágio de TCC, nós temos, né. Então nós temos aí a atividade de estágio, nós temos 3 estágios que acontecem no curso de nutrição. O estágio 1, que é o estágio de alimentação coletiva, o estágio 2, que é o estágio de saúde coletiva, o estágio 3 é o estágio de nutrição clínica. Cada estágio acontece no seu respectivo módulo e nós estamos falando dos últimos módulos do curso. Estágio 1, sexto módulo, estágio 2, sétimo módulo, estágio 3, oitavo módulo, tá? Esses estágios, eles têm uma carga horária de 233 horas, sendo que existe a carga horária compatível ali às aulas, né? E a carga horária que vocês devem estar em campo, que é aproximadamente 222 horas em campo. 222 horas em campo, vai ali mais ou menos 40 dias úteis se vocês estiverem fazendo 6 horas de estágio por dia. "Bah, Rosiane, por que que tu tá falando isso se é só lá no final?" Só lá no final, gente, do curso, né, lá no sexto módulo, então é depois de 2 anos e meio aí de curso. Mas o que que é importante? Importante vocês saberem que os estágios de nutrição, independente de ser um curso EAD ou um curso um curso EAD ou um curso presencial, desculpa, o estágio ele é presencial, gente. Ele é presencial e ele acontece mediante disponibilidade do campo e do supervisor. Então,
Na maioria das vezes, esse estágio é de manhã e de tarde. Não são muitos os locais que possuem nutricionista à noite ou que recebem alunos à noite. E eu falo isso porque eu sei que a realidade da maioria é uma realidade de trabalho, né? E aí é necessário sim, nesses períodos, um momento de ajuste, né? De flexibilização dos horários de trabalho, de férias, enfim, quando chega lá, né? Mas é para que vocês também possam se organizar e pensar em como fazer. Não é obrigatório fazer 6 horas por dia, pode fazer 4, então trabalha meio período, outro período faz o estágio, né? Só daí aumenta um pouquinho o número de dias úteis, mas é possível dentro do semestre, porque cada estágio acontece dentro do semestre. Quando chegar a hora, todas as informações compatíveis a termos, a documentação serão repassadas, tá bem? Fiquem tranquilos. E temos também as disciplinas de estágio e TCC, de TCC, desculpa, trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso é a entrega de um artigo científico que vai estar lá no sétimo e no oitavo módulo, que vocês serão orientados pelos professores regentes e mediadores. Existem toda uma orientação de que tipo de trabalho que a gente pode fazer, sobre a entrega. É muito legal. Vocês escolhem a área, vocês fazem dentro da área que vocês já preferem, que vocês pretendem seguir. Então, apesar de, né, eu saber, assim, que vem parece que uma tortura quando fala em TCC, mas não, gente, é algo muito possível, é algo muito, gostoso de fazer, tem uma entrega bacana e depois vocês podem publicar, podem apresentar em eventos para quem gosta dessa área, tá. Então não olhem agora do primeiro módulo, né, ali calouros, não olhem assustados para estágio, para TCC. Olhem como temos esses desafios que enriquecerão muito o conhecimento científico, muito meu conhecimento prático, muitas minhas competências e vão fazer com que eu entre no mercado de trabalho extremamente preparado. Além, obviamente, de serem, disciplinas previstas em diretriz e automaticamente obrigatórias, né. Experiência profissional, nós temos aí também 4 aulas igual imersão profissional é um nome para os tecnólogos, experiência profissional é um nome para os bacharelados. Então, o que eu expliquei sobre a imersão profissional é a mesma coisa para a experiência profissional. A gente tem 5 disciplinas de experiência profissional, desde o primeiro módulo, a experiência profissional carreira e sucesso, experiência profissional desafios contemporâneos, experiência profissional ética e alguma coisa no conteúdo da nutrição, desculpa que eu não me recordo o nome todo, experiência profissional, nutrição comportamental, antropologia e alimentos. Então, nós temos essas disciplinas de experiência, onde vocês entrarão em contato com o profissional da área, aplicarão uma entrevista e desenvolverão o produto. E-book, resumo, artigo, da mesma forma, tá? Então, a avaliação da disciplina de experiência profissional é a entrega do produto e a resposta da pergunta em notas e avaliações, que conta como socialização, tá? Notas e avaliações é dentro do alvo de vocês. Atividade de extensão, temos aí 349 horas para o curso de nutrição. Temos 8 semestres, então, da mesma forma, vocês podem pensar em 40, 50 horas por semestre, para não sobrar tudo para o final e sobrecarregar. A gente vai falar sobre extensão mais. E atividades complementares, 40 horas, também da mesma forma como os cursos, as atividades que a gente, né, as masterclass, os cursos livres, tudo isso pontuam como atividades complementares, tem um regulamento dentro do AVA para que vocês identifiquem o que é atividade complementar e como executar, tá bem? Sei que é bastante informação, sei que são cursos diferentes, né, com estágio, TCC, sem estágio, TCC, aula prática, presencial, virtual, mas esse é o dinamismo das nossas profissões, e espero que vocês estejam conseguindo absorver pelo menos um pouquinho aí de como vai ser esse andar da carruagem, tá bem? Agora a gente chegou nas atividades de extensão. As atividades de extensão, acredito que vocês já ouviram falar, se não, são atividades que envolvem diretamente a comunidade. Então, nós, enquanto instituição, instituição de ensino que tem o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, a gente se organiza através de projetos, através de propostas e vai até a comunidade levar o nosso conhecimento. Mas não apenas levar o nosso conhecimento, como também absorver o conhecimento da comunidade, que é fantástico, porque muito do que temos hoje comprovado cientificamente veio do conhecimento tradicional, né?
E aí, essas atividades de extensão, elas são realizadas por vocês, podem estar em atividades juntamente com o polo ou de forma individual, vocês podem fazer sozinhos ou em grupo, desde que vocês façam a entrega individual dos documentos comprovatórios. E essas atividades de extensão, elas têm uma organização. Elas contemplam 10% da carga horária do curso, foi o que eu mostrei para vocês. Curso de 1.667 horas fica com 166 horas de extensão. Curso de 3.488 horas fica com 349 horas de extensão. É curricularizado, ou seja, é obrigatório. Sem extensão, não cola grau, não recebe diploma, tá? Por isso que está aqui como atividade obrigatória, previsto pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, então não é uma coisa opcional, né, e não é uma coisa, unicamente institucional, né, é muito importante. Então, é institucional, a gente tem sim muita vontade de que isso aconteça, mas temos toda uma regulamentação por trás disso. E aí, pessoal, aqui embaixo tem, olha, aba extensão, botão documentos, e-book orientativo sobre extensão. Ali dentro, vocês vão poder, visitar e ter noção de tudo sobre extensão. Eu vou tentar resumir um pouquinho, mas, fiquem tranquilos, porque lá tem todo o detalhamento. Quando vocês, entrarem no AVA, lá em extensão, vocês verão que existem vários projetos vinculados aos cursos de vocês. Boas práticas de produção de alimentos, ela serve tanto para gastronomia quanto para nutrição. Então, vocês vão lá nesse projeto, vocês vão abrir, existe um template em um Word que tem o passo a passo de como vocês realizam. Então vocês vão ver lá que esse projeto ele pode ser realizado numa escola, ele pode ser realizado numa associação, ele pode ser realizado em um restaurante. Então eu vou ver todas as possibilidades de locais. Vou ver na minha comunidade qual o local mais acessível. Vou até esse local, por exemplo, vou até na escola do meu bairro, a diretora permitiu. Eu vou entrar lá, eu vou apresentar a proposta do projeto, que já está pronta, é só vocês levarem lá. E vou posteriormente executar com as merendeiras como executa, né, o processo de boas práticas. Como é que eu vou fazer isso? Está tudo descrito dentro desse projeto. E aí, vocês executam, né, programam, organizam junto com a diretora da escola, com as merendeiras, quando vocês podem ir, como é que vocês podem fazer, qual local vocês vão usar. E aí vocês vão lá, formam essas merendeiras e vocês documentam através de fotos e através da assinatura da diretora de que vocês foram. Então, vocês vão entregar uma ficha de frequência, vão entregar um relatório comprovando a execução dessa atividade de extensão, tudo dentro do AVA, para que isso vá computando dentro dessa carga horária de vocês. O que é importante, de fato, se atentar a esses documentos comprovatórios para que essas atividades de fato sejam validadas. Vocês podem pedir auxílio dos polos, abrir o Fale com o Mediador também para pedir auxílio. Mas é uma atividade, essas atividades de extensão, elas contribuem muito, né, com esse desenvolvimento das competências, porque vocês entram em contato com a comunidade e fazem todo o desenvolvimento das atividades ali. De novo, se fizer em grupo, não há nenhum problema, mas cada um entrega a sua ficha de presença e o seu relatório. Tá? Vocês podem propor também ideias de projetos, né, quando abrem os editais. Então, por enquanto, vocês se detêm ao que está de projeto ali a executar dentro das comunidades. Cada projeto tem uma carga horária diferente, então vocês podem procurar os projetos que se adequam mais à realidade de vocês. Projetos de 20, projeto de 30, projeto de 40 horas e de 50. Então, vocês, né, podem ver os projetos e adequar à realidade de vocês. Tá bem? É uma forma meio rapidinha aí de explicar para vocês esse nosso tempo. Espero que tenha aberto um pouquinho aí a mente, mas, visitem a página, visitem o e-book, né, solicitem aí para o polo e para os mediadores para sanar as dúvidas de vocês. Aqui nessa página a gente tem as atividades complementares, onde vocês encontram ali, ó, semestre, atividade complementar, baixar regulamento. Aí vocês conseguem ver quais são as atividades, como vocês postam, tá bem? E ó, se vocês olharem ali na telinha, bem embaixo, né, bem embaixo aqui nessa tela, ó, extensão. Aqui tem todas as informações sobre extensão, tá?
Dicas para o autoestudo, né, eu comentei anteriormente para vocês que vocês têm uma carga horária bem grande de autoestudo, que é importante essa organização. E aqui temos dicas, né, o próprio site lá do Bem-vindo ao EAD, da Unicelv, tem essas dicas. Cria um cronograma de estudo, né, poxa, eu trabalho todo dia das 8 às 6, chego em casa e assisto a minha aula. Perfeito, na segunda tem aula, na terça, quarta, quinta e sexta não tem aula. Ah, mas na terça eu tenho outras programações, eu tenho meu filho pequeno, não consigo estudar todo o dia. Qual o dia que eu vou tirar para eu estudar? Sexta, sábado e domingo? Ou entende? É importante ter esse cronograma. Estabeleça metas diárias e semanais de estudo, meia hora, uma hora, nem que seja no deslocamento, se você não dirige, está no ônibus, né? Então, é importante essa organização. Tem os recursos de vídeos, de podcast que vocês podem ouvir, né? Com fonezinho ali, se deslocando. Não é o melhor, né, gente, mas aí a gente vai adequando dentro das nossas realidades as possibilidades que a gente tem de estudo. E aí também se identificar: "Ai, Rosiane, mas eu não aprendo ouvindo, eu tenho que escrever". Então, assim, a hora que você vai ouvir, você pega um caderninho e vai anotando, né, ali, anotações e resumos. Tem gente que funciona muito bem, tem gente que não, né. Eu sou mais visual, eu preciso ver a tela, eu preciso ver o esquema, então monta esquema, identifique qual é a sua melhor forma de aprender. Pratique o aprendizado ativo, né, os mapas mentais, vocês vão aprender a fazer mapa mental. Mantenha um ambiente de estudo organizado, né, umas pastinhas ali, né, a nuvem, o que é que vocês forem melhor para guardar o que vocês anotam, os arquivos que vocês baixam, isso é bem importante, tá? O equilíbrio é importante dentro da possibilidade, dormir bem, alimentar-se corretamente, praticar exercício físico, né, dentro da nossa realidade, dentro do que vocês conseguem aí, manter um estilo de vida na maior parte do tempo saudável, para que terminemos um curso de graduação com saúde para poder executar aí posteriormente, né. Lembre-se, o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina, o segredo de tudo é a constância e a disciplina, né. Aqui para nós irmos já finalizando, né, bastante coisa, é o guia do estudante. Então lá em atendimento, na barrinha lateral de vocês, tem o guia do estudante, e esse guia do estudante é a vida de vocês, tem tudo ali, tudo. Como é que eu faço para solicitar prova, quando eu perdi, para agendar prova, como é que são meus estudos, como é que eu peço um novo boleto, como é que eu negocio, tá tudo ali, tá bom? Então baixe esse guia do estudante, tenha com vocês, está lá no Leo app. Aqui a gente tem os diferenciais, né, nos cursos da Uniaselv, a gente tem a Joia, que é a Jornada de Integração Acadêmica, que vai acontecer agora a abertura no dia 27 de agosto, né, a gente vai ter uma palestra aí bem bacana, para a gente ver o sentido, né, de tudo que a gente aprende e aplicação no mercado de trabalho. A gente vai participar a gente tem várias masterclass ao longo do ano, temos eventos, né, projetos, programas por área, a gente na área da nutrição, a gente vai ter uma palestra também, uma roda de conversa agora em agosto, em setembro da gastronomia, então fiquem atentos aos comunicados que vocês recebem sobre esses eventos. A gente tem a Maiêutica, né, que são as revistas das áreas de saúde, ciências sociais aplicadas, que vocês podem produzir seus artigos e enviar, né, para análise, para uma possível publicação. Os laboratórios virtuais, para quem tem nos seus cursos laboratórios virtuais, então, né, nós temos uma gama bem ampla aí, além da sala de aula, de conteúdos e do suporte para vocês. Tá bem? Meu Deus, muita coisa, né? Ai, ai, respira, fiquem tranquilos, a gente está aqui para auxiliar, para contribuir no que for necessário, tá? Dentro dos seus cursos, das suas áreas, qualquer coisa assistam de novo, visitem seus AVAs, suas trilhas de aprendizagem, guia de estudante, tudo isso que eu comentei, para vocês irem se inteirando do assunto até que as nossas aulas comecem, né? Dia 21 ali nós temos a semana de extensão, começam as orientações sobre extensão, depois a gente tem o início das aulas, né? Já estou aqui, né, com grande expectativa para receber todos vocês nas nossas aulas. Tá bem? E aí, para a gente fechar, né, em uma escala aí de 1 a 5, como é que está o seu mood, né, agora? Como é que vamos iniciar esse semestre letivo? Já está querendo mais férias depois de tanta informação? Está preocupado? É muita coisa. Tô ansioso, é muita coisa. Tô de boa na lagoa, eu sei que é muita coisa, mas eu vou dar conta. Tô animado, é muita coisa, mas eu amo desafio. Como é que tá aí para vocês, né?
Eu tô animada, né, animada, eu amo os desafios, aprender, e tô animada porque vocês estão aqui com a gente, animada para poder começar esse semestre letivo, tá bem? Muito obrigada pela participação de vocês até aqui, né, por ficarem, por participarem aí do chat, e contem aqui conosco para o que vocês precisarem. Desejo um excelente semestre letivo. Até mais, pessoal.